É sempre um prazer muito grande, uma alegria para mim, de maneira especial, poder contribuir de alguma maneira, seja com uma indicação de alguma fonte, de algum livro, de alguma reportagem, de alguma entrevista, ou de alguma pessoa com capacidade, com conteúdo para responder alguém, ou para ajudar algum assunto que esteja aí à baila e não se encontre bons materiais. Hoje eu gostaria de voltar a responder algumas perguntas e hoje eu vou responder uma pergunta que um amigo meu me fez certa vez e ele sendo meio cético, assim, desses católicos que foram batizados, que receberam o sacramento do batismo, que nasceram numa família que eram todos batizados, mas não recebeu boa formação católica em sua família e acabou então deixando, nunca participou de maneira assídua na comunidade e se perdeu no assunto formação religiosa. Bem, ele me perguntou certa vez o seguinte: bom, Valderi, a igreja fala tanto do demônio, todas as igrejas falam do demônio, dos demônios, dos espíritos malignos, mas o demônio realmente existe? Como se convence alguém que o demônio realmente existe? Bem, uma pergunta esta que é sempre oportuna. Oportuna, pois a existência ou não, né, desse ser, o demônio, seria de grande interesse para alguma coisa neste mundo, com certeza. Esse, esse existir ou não existir do demônio, como disse, ele interfere na vida das pessoas de maneira bastante contundente. E claro que não interfere mais do que a existência ou não existência de Deus, mas está intimamente relacionada às duas convicções, sobre Deus e sobre o demônio. Mas pensemos a partir de outro ângulo, o de Deus. Isto é, crendo que Deus existe e concordando a respeito da corruptibilidade do ser humano, ou seja, da nossa facilidade de fazer bobagem, de cometer erros, como pensar na não existência desse ser maligno? Como pensar que ele possa não existir? Sim, o demônio existe, e não só existe, como exerce grande influência sobre as pessoas afastadas de Deus. E digo afastadas de Deus porque, como falei antes, a existência do demônio e a fé na existência de Deus estão intimamente ligadas, porque é crer num mundo transcendente, num mundo espiritual, de maneira rasa, né? Falando. E essa influência do demônio, ele vai se dar justamente naquelas pessoas que estão mais afastadas de Deus, porque é justamente Deus, a presença dele, que faz com que ele se repila, que saia, que não fique perto, que não influencie tanto. Né? A influência dele diminui, não é que vai acabar, mas diminui consideravelmente. Mas o que ele é, então, o demônio? Bom, de modo resumido, sinteticamente, o demônio é um anjo. Um anjo caído, entre aspas. Nesta metáfora da queda do Adão e da Eva, ou seja, alguém que pecou gravemente contra a vontade de Deus. Mas o que este ser maligno, que segundo a tradição chamava-se Lúcifer, queria ser o que esse ser queria? Por que essa rebeldia contra Deus? Bom,
Ele queria, na verdade, de modo bastante resumido, ser adorado como Deus. Ser como Deus. E sua prepotência cresceu de uma maneira exponencial no seu espírito angélico, levando-o a desejar o enfrentamento de Deus, de sua singular divindade. Começou a odiar tanto a ideia de que não conseguia ele ser como Deus, que ele então se viu na única opção que lhe restou, que foi lutar contra tudo aquilo, odiar tudo aquilo que vinha da parte de Deus. E lutar contra tudo isso. Por isso, luta contra tudo o que vem e que favoreça a vontade de Deus. Seu lugar não podia mais ser o céu, o reino daquele que Lúcifer mesmo começou a odiar por sua perfeição. E por isso que de lá ele saiu para nunca mais voltar. Se diz queda, né? Nessa metáfora de que o céu é um lugar alto e o inferno é um lugar baixo. Mas não é, a queda é só um símbolo da queda, daquele que era um dos príncipes da milícia celeste, um dos anjos, vamos dizer assim, um dos anjos mais poderosos, né, no sentido de responsabilidade, como Miguel, como Rafael, como Gabriel, e de repente se viu por sua prepotência fora desse lugar. Bem, aqui uma coisa que também é importante lembrar, mas como um anjo pecou, ele não obedece simplesmente, ele não está programado para obedecer simplesmente a vontade de Deus. Não, um anjo tem liberdade. Ele tem liberdade para agir. Porque um anjo, para servir a Deus, para amá-lo, ele precisa ter liberdade. Só se ama e só se serve na liberdade. Pois senão é um escravo. E Deus não cria escravos. Os anjos são criaturas de Deus. E por isso ele não poderia criar anjos escravos, mas anjos livres. Lúcifer é a prova, a sua própria rebeldia acaba sendo a prova dessa propriedade, dessa característica dos seres angélicos. É importante nós falarmos sobre o demônio, sobre sua existência, sobre sua não existência. Sim, é claro que é importante. Mas Dom Eugênio Salles, que já é falecido, nos disse algo que vale a pena considerar. Ele falando agora: ao falar em Satanás, é importante evitar dois erros: o de absolutizar o maligno, como se fosse uma terrível ameaça, em cada momento, a cada pessoa reta, verdadeira, humilde e fiel. O demônio pode influenciar através das faculdades mentais e das tendências da natureza. Ele, contudo, não tem poder sobre o íntimo da pessoa, pois sua liberdade e sua consciência pertencem diretamente a Deus. Uma pessoa generosa, que procura guardar a retidão e pureza do seu modo de agir, e mesmo a criança que reza com amor e confiança, é mais forte do que o demônio. De outro lado, há o erro do racionalismo, supondo não existir aquilo que não podemos ver e experimentar com nossos sentidos. Nesse caso está o demônio, que não podemos ver. Além disso, o pior equívoco de alguém mais cético ou que se inclina para o ceticismo, nesse assunto que aqui estou abordando, é pensar que esse ser espiritual, esse ser transcendente, no sentido de que não é material, esse ser maligno, ele teria sido inventado pela igreja no intuito de amedrontar os fiéis, de ter como
colocar medo nos fiéis. Seria uma verdade, isso que eles dizem, se por acaso esse mesmo espírito maligno não fosse citado pelo próprio Jesus no Novo Testamento, e se já não estivesse presente no Antigo Testamento também. Então, é totalmente improvável essas acusações de que a figura demônio, a figura diabo, Satanás, espírito maligno, demônios, foi inventada pela igreja para colocar medo nas pessoas. Na verdade, não. A igreja fala deles necessariamente porque eles existem e para colocar as pessoas a par daquilo que pode transformá-las em até inimigas de Deus. Dom Eugênio Salles, que citei antes também, agora cito de novo, diz o seguinte: o Novo Testamento fala frequentemente no diabo ou Satanás e em demônios, e mostra seu lugar na história da salvação. Tanto no evento central da vida de Jesus Cristo como no da igreja. O anjo decaído não pode ver Deus em Jesus. Só pode constatar com pavor e horror que esse profeta, superior a todos os outros, é o perigo definitivo para as aspirações do inferno. Jesus é apresentado como aquele que venceu Satanás. O maligno, derrotado, consegue ainda atrapalhar e seduzir. O Novo Testamento não manifesta interesse especulativo algum em descrever dramaticamente o universo dos demônios. Não existe uma demoniologia no Novo Testamento. Os apócrifos é que faziam isso, ficar descrevendo demais os demônios. O Novo Testamento tem, entretanto, um forte interesse em demonstrar que Satanás e seus espíritos subalternos se apresentam no mundo como adversários da salvação e de Jesus. Seu nome é Diabo, diz o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Inimigo e tentador. Maligno, diz Mateus 13, versículo 19. Também a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Príncipe do mundo, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 31. Acusador, livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Dragão, serpente, Apocalipse, capítulo 12. Chefe dos demônios, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 22. E assim por diante. Temos tantas outras citações em que se refere a este espírito maligno que decidiu subsistir para subverter os espíritos contra a vontade de Deus. Portanto, meus amigos, para nossa infelicidade, o demônio realmente existe. Atua neste mundo e sempre está disposto a nos tentar para nos separar de Deus. Não que ele seja um Deus, ele não é Deus. E é isso que é importante colocar na cabeça. Ele não é Deus, mas ele tem suas artimanhas para tentar nos afastar daquele que realmente é o verdadeiro Deus. E como ele faz isso? Bom, nos se debruçando cada vez mais para que caiamos no pecado, para que facilmente nos deleitemos em qualquer imoralidade, em qualquer ato pecaminoso, em qualquer vício que nos afaste da vontade de Deus, que é a nossa santificação. Portanto, fica-nos essa ideia de que o demônio existe, mas não é Deus, mas precisamos sim evitá-lo e pedir a proteção divina contra as suas tentações.